há um dilema no entorno de Jair Bolsonaro de como se posicionar neste momento? Olha só, Uribe, boa tarde para todos e todos que nos acompanham. Eu tentei conversar com vários integrantes ali do partido para entender se há uma orientação nesse sentido, nesse momento. Isso porque a gente lembra, lá atrás, foi uma apuração, inclusive sua, Uribe, de que houve uma orientação, no ápice do escândalo das joias, de que as pessoas se posicionassem, mas não entrassem numa defesa direta do presidente da República. O que me dizem esses integrantes do partido, do ex-presidente da República, é que essa orientação não veio. Mas a gente apurou, e aí a Tainá também trouxe esse bastidor, que há um grupo ali cheio de integrantes do PL em que há um silêncio nesse momento. Os bolsonaristas mais fervorosos, né, aqueles que tomam a frente sempre na defesa do ex-presidente da República, até colocaram algumas questões. A gente está vendo poucas postagens ali no Twitter e, nesse momento, o que eles esperam é uma orientação, principalmente que ela venha de Valdemar Costa Neto, presidente do partido nesse momento, para que eles se posicionem ou não, favoráveis ou não, fazendo ali a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação que a gente tem, então, é que a defesa sai aqui de São Paulo, onde eu estou, vai aí para Brasília, onde vocês estão, para poder costurar aí de como vai ser feita essa defesa do ex-presidente e quando ele vai se posicionar sobre esse assunto. Agora, vem à tona num momento muito forte, essa notícia é muito forte, principalmente no que diz respeito a militares terem participado dessa conversa e uma ala das Forças Armadas ter, inclusive, apoiado, né? Falado assim, não, vamos entrar nisso num golpe de Estado. Imagina só a relevância disso e a gravidade desse assunto. E aí, daqui a pouquinho, a gente pode comentar melhor sobre como o posicionamento desses comandantes das Forças Armadas, no que diz respeito principalmente à Marinha, já se mostrava nesse sentido no ano passado. De agosto para cá, o que a gente viu foi esse posicionamento e até embate entre Exército e Marinha sobre a questão das urnas eletrônicas, sobre o resultado das eleições. Então, é claro que isso vai ser apurado pela Polícia Federal, porque vem numa delação, numa fala de Mauro Cid. Mas o cenário que se desenhava no ano passado diz respeito a isso, né? Meio que corrobora o que diz, então, Mauro Cid sobre a postura dos militares em relação a uma tentativa de golpe de Estado. Excelente, Ju. Vamos trazer essa memória em instantes. A Juliana Lopes estava citando a repercussão, encarada até com certo estranhamento por nós, jornalistas, que estamos acostumados a ver a campanha aguerrida pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vários sentidos, a defesa, nós todos procuramos gente que faz parte do grupo de advogados do ex-presidente e até agora ninguém se posicionou. Estão todos silentes. O caminho que está sendo apontado, Uribe, parece estar sendo feito, é o que Juliana está contando, né? Vamos montar uma estratégia e depois a gente se comunica com a imprensa. Não vamos tomar nenhuma atitude assodada. Vamos entender primeiro o que está acontecendo. E indica também que foram pegos de surpresa pelas informações. O que a gente tem de repercussão, Pedro e Juliana também estão juntos comigo nessa apuração, é de que nos grupos bolsonaristas do partido, de pessoas que apoiam, parlamentares que dão sustentação, deram sustentação ao governo Bolsonaro e ainda estão no entorno do ex-presidente, estão majoritariamente silenciosos também, assim como a defesa em relação ao assunto. Um deles, que me parece ter sido um dos poucos a ter se posicionado e dado a cara a tapa sobre o assunto no grupo de WhatsApp, o Bibo Nunes, falou com a gente e disse o seguinte: ele, Mauro Cid, vai ter que provar. Todo o tempo que eu convivo com o Bolsonaro, eu nunca ouvi ele falar de golpe algum. E aí diz, o Mauro Cid terá que provar ou dará uma demonstração de que é traidor e ingrato acima de tudo, além de sofrer sanções. Não acredito que ele falou. Quem acusa tem o ônus da prova. Claro, porque, lembrando, está na lei, para a informação ser corroborada e aceita no processo de delação, ela precisa vir junto de provas. Não é isso, Pedro Venceslau?
Exatamente. Já não há mais no bolsonarismo, como acontecia antigamente, uma ordem unida. No auge do bolsonarismo, a gente tinha lá o chamado Gabinete do Ódio, que dava as coordenadas gerais e os influencers bolsonaristas seguiam postando e a gente tinha uma narrativa bem consolidada nas redes. Mesmo que o PL dê uma orientação hoje, essa orientação não vai repercutir tanto como repercutia antigamente. Dito isso, há uma divisão no bolsonarismo. De um lado, o entorno do presidente prevê uma estratégia, gostaria de adotar uma estratégia, ou pelo menos ventila essa ideia, de tentar desmoralizar o Mauro Cid, como eles fizeram com outros desafetos do ex-presidente. Só que essa estratégia encontra muita resistência entre deputados bolsonaristas, especialmente aqueles deputados que são ligados às Forças Armadas. Eles dizem reservadamente que não se ataca um militar. Então ainda não há uma estratégia consolidada do campo bolsonarista. Por enquanto, o que a gente vê é um silêncio que me parece um silêncio perplexo dos bolsonaristas, que não sabem o que vem pela frente. Além de não atacar os militares, o que eles dizem é que não há prova por enquanto, mas que amanhã ou depois pode aparecer uma prova. Então é preciso muita cautela nesse momento. Agora, não há mais um alinhamento imediato. Se amanhã ou depois alguém da família Bolsonaro fizer uma postagem atacando o Mauro Cid, ela não vai ser seguida como seria seguida em outro momento da história política brasileira. Está todo mundo muito receoso com as novidades do caso do Mauro Cid. Estão tateando no escuro, né, Pedro? E aí qualquer tiro dado no escuro pode ser fatal, inclusive, e entrar em contradição. Por isso que você tem essa divisão nesse momento. Os bolsonaristas que são considerados um pouco mais afoitos, Bibo Nunes é um deles, que sempre se posiciona rapidamente, já foram para o ataque a Mauro Cid. Mas aqueles que são mais moderados consideram que ir ao ataque a Mauro Cid pode ser aí um atestado de morte do bolsonarismo, porque ele pode ir muito além nos depoimentos dele e na delação dele. Então, neste momento, é preciso pisar em ovos para não causar, então, um problema ainda maior. Eu queria ouvi-lo, Pedro, de uma figura que era muito ligada ao bolsonarismo. De repente, nas eleições de 2022 do segundo turno, perseguiu um homem negro com uma arma e aí Jair Bolsonaro a transformou numa figura não-quista no meio dele e agora sai em defesa dele Carla Zambelli. O que Carla Zambelli disse a você? Carla Zambelli, ela está, assim, digamos assim, mais discreta nas redes sociais desde que ela enfrentou o Supremo. Ela está sendo muito cautelosa com as palavras porque não quer comprar nenhuma briga com o Supremo. E também evitou atacar o Mauro Cid, confirmando aquela questão que eu coloquei anteriormente. Mas ela disse uma coisa, eu conversei com ela hoje pela manhã, que eu achei interessante porque dá um pouco o norte da defesa que os bolsonaristas já estão fazendo do ex-presidente. Ela disse que não existe crime de intenção, que o ex-presidente pode até ter cogitado a possibilidade de colocar em marcha um plano golpista, ter passado o documento para frente, o que ela acredita que não é verdade, claro, como todos os outros bolsonaristas. Ela diz que é preciso que seja apresentada alguma prova, mas se essa prova eventualmente aparecer, ainda assim, isso não significa que o Bolsonaro tinha a intenção real, ou pelo menos agiu de fato para dar algum golpe de Estado. Sendo assim, ele não cometeu crime nenhum, porque ele teria tido apenas a intenção de dar um golpe. E ela citou, inclusive, um filme de 2002, uma ficção científica no ar, que chama-se Minority Report. Não sei se vocês lembram desse filme, vocês são mais novos do que eu. Mas lembramos, claro, Mas é um filme que se passa no futuro, em 2052, no qual é uma realidade na qual as pessoas são punidas por crimes que eles vão cometer e já é possível prever que esse crime vai ser cometido. Então ela citou esse filme para dizer que o Bolsonaro não pode ser punido. E também a Carla Zambelli deu um outro argumento que está sendo muito usado pelos bolsonaristas, por enquanto, nos bastidores, que supondo que o Bolsonaro tivesse a intenção de dar o golpe, não deu o golpe, ok. E ainda assim, se tivesse tido essa carta, se tivesse acontecido todo esse processo da minuta, o que isso teria a ver com a mobilização das pessoas que foram para Brasília no dia 8 de janeiro? Ela diz, a Carla Zambelli, que a mobilização para o 8 de janeiro foi uma mobilização espontânea de pessoas indignadas com Lula, que as pessoas alugaram ônibus, fizeram vaquinha e foram para lá para protestar. E que não existe absolutamente nenhuma conexão entre uma eventual minuta de golpe e a motivação das pessoas que foram para Brasília, porque já há uma tentativa de conectar essa questão da minuta com os
dos atos golpistas no dia 8 de janeiro.